relacionamento com Deus é algo que realmente transforma as nossas vidas. E o Senhor quer ter uma amizade genuína conosco. Mas como realmente eu sei se eu estou próximo de Deus ou não? Como realmente eu tenho certeza se eu tô tendo essa amizade com o Senhor? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os pilares fundamentais para uma amizade com o Senhor. Com qualquer outra pessoa, na verdade. Além de que a amizade com o Senhor é realmente incrível, melhor ainda é que ela é eterna, para sempre. Então pare e faça a seguinte pergunta para você mesmo: a maneira como eu tenho me relacionado com Cristo me dá motivos para afirmar que Ele é Senhor, Salvador e também o meu amigo? A gente tem que ter essa maturidade o suficiente para entender que ao mesmo tempo que o Senhor ele é nosso amigo, aquele íntimo, próximo, que nos dá conselho, que nos ajuda, mas também Ele é o nosso Senhor, o dono da nossa vida. E também temos que ter Ele como nosso Salvador, que deu a vida por nós, que nos ama muito, que nos salvou. A nossa caminhada com Cristo, a nossa amizade com Cristo começa quando a gente aceita Ele em nossas vidas. O Senhor ele não é intruso, então você precisa dar liberdade para que Ele habite dentro de você. Então, tendo a Cristo como Salvador das nossas vidas, a gente precisa ter em mente que Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu graça, nos deu amor em troca, mesmo sem nós merecermos. Receber a Ele como Salvador em nossas vidas é um motivo de sermos eternamente gratos pelo seu grande amor incondicional. Jesus, Ele nos ama incondicionalmente. Nós não merecíamos de maneira alguma esse amor. Então, ter o entendimento de enxergar a Cristo como Senhor e nós como servos é realmente um privilégio. Servir a Cristo é em forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez para nós sem nós merecermos. Foi por amor que Ele se entregou naquela cruz. Como todo bom servo, nós temos que ter o compromisso, uma aliança com Deus, sabe? E é realmente um privilégio servir a Cristo, porque quando a gente entende que era uma graça que a gente não merecia. Então, servir a Cristo não é um fardo, mas realmente um motivo de gratidão e privilégio. Então, reconheça e entenda o quão bom é servir a Deus com os seus dons, sendo fiel, obediente, com amor. E aproveite essa oportunidade que Ele nos dá de servir. E eu acho que o principal ponto do vídeo chega aqui. Jesus, o nosso amigo. Pode até parecer estranho, né? Considerar o meu chefe, o meu senhor, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que servir. Ao mesmo tempo, ele é meu amigo, aquele que é próximo, íntimo. E não basta apenas considerar Deus como seu amigo, mas a gente precisa cultivar essa amizade. E é a partir desses dois pilares, a sinceridade e a lealdade. Deus, ele é perfeito, né? Ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é leal conosco, ou seja, fiel. Tudo isso sem nós merecermos. Então vamos lá, o que seria ter uma amizade sincera? O mundo é tão podre que se tornou comum ver amizades baseadas em hipocrisia, fofoca, mentiras, enganação. Tudo isso de ruim. Mas isso é coisa do mundo. A amizade com Deus, ela é diferente. Então o Senhor, ele é sincero e verdadeiro conosco com amor. Ele nos corrige, nos ensina, porque por tanto nos amar, Ele não quer que a gente permaneça da mesma maneira. Pelo seu grande amor, Ele quer nos mostrar o melhor caminho, Ele quer nos corrigir, porque nós somos pecadores, né? Nós somos falhos. E a gente vai sempre errar, sempre tá errando. Mas o Senhor, Ele tá aqui, próximo de nós, para nos ensinar, nos corrigir. O Senhor, Ele é verdadeiro conosco. Então, se estamos fazendo algo errado, Ele não vai deixar que a gente vá por esse caminho. Inclusive, tem um versículo que diz lá em Provérbios 27:6, que diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. E é muito legal que aqui ele fala o amigo, entende? Então o Senhor, ele quer uma amizade, ele quer se tornar o nosso amigo, porque amigo é muito mais íntimo do que apenas um colega. Então é isso, Jesus é nosso amigo e ele não mente para nós. Então, se estivermos errando, ele não vai deixar de nos corrigir somente para nos agradar. Ele quer o nosso bem. E como nós podemos ser sinceros com ele também? Uma coisa que tem mudado o meu relacionamento com Deus é ser sincero na oração. Eu sempre fui uma pessoa de oração, de falar com o Senhor em qualquer momento. Pode estar lá eu lavando a louça, eu tô falando com Deus. Eu tô fazendo qualquer outra atividade, eu tô falando com Deus. Só que faltava
uma sinceridade a mais, sabe? Mandar o medo embora, mandar a vergonha embora. Às vezes eu me perguntava muito assim, nossa, o que Deus vai achar se eu falar isso? O que Deus vai achar se eu orar dessa maneira? Mas muito pelo contrário, o Senhor já sabe o que a gente vai falar muito antes da gente falar. Então é preciso que a gente olhe e elimine as barreiras que estão nos impedindo de ter uma amizade sincera com Ele. Sabe, a oração vai muito além de fechar os olhos, pôr a mão no coração, dobrar os joelhos. Ele é um momento de intimidade mesmo com o Senhor, em que a gente tem a oportunidade de acessar a presença de Deus. E a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, a gente precisa ser sincero. Aquilo que tá aqui dentro, tirar pra fora, sabe? Falar dos nossos problemas, falar o que a gente tá sentindo, falar o que tá acontecendo. O Senhor, Ele sabe de tudo isso, mas precisa sair da gente, precisa sair da nossa boca, aquilo que a gente tá precisando. O Senhor, Ele quer nos ajudar, o Senhor tá próximo de nós. A gente pode desabafar pra Ele tranquilamente, porque Ele não é aquela pessoa que vai sair espalhando para outras pessoas. Sério, a amizade com Deus é a melhor coisa dessa vida. Dessa não, né? Eterna. A vida é eterna. Sabe? A amizade com Deus, ela é eterna, gente. Gente, sinceridade é realmente você ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Inclusive, lá em Provérbios 24, 26, vai dizer que a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Então, assim como Deus tem uma resposta sincera conosco, que nós também tenhamos uma resposta sincera com Ele. O segundo pilar é lealdade. Lealdade é nada mais que ser fiel. Deus, Ele é fiel conosco. Tem até aquele hino, né? És fiel em todo o tempo. Então Deus, Ele é fiel em todo o tempo. É um atributo, uma característica de Deus. Ter essa amizade que constitui a lealdade é que, independente da situação, independente da fase que você tá, independente da situação que você tá passando, a pessoa tá ali junto com você. Tá passando pelo vale, tá passando pela tempestade, a pessoa tá ali junto com você. E Deus, Ele é assim conosco. A gente tá num barco, no meio da tempestade assim, o Senhor tá conosco. A gente clamar pelo Senhor, Ele está conosco. E nós podemos confiar nele, mesmo que isso seja um pouquinho difícil. Eu não sei você que tá aí me assistindo, mas às vezes o medo, a falta de fé, ela aparece ali. E isso pode estar destruindo um pouquinho o relacionamento com Deus. Então a gente precisa ter a confiança plena no Senhor, de que Ele está conosco, porque nessa vida a gente tem os altos e baixos. Então Deus, definitivamente, Ele está conosco em todos os tempos. A gente só precisa confiar, acreditar, crer, ter fé. Então a lealdade, ela tá relacionada a esse compromisso, sabe? Não como um negócio, tipo, um contrato, assim, mas uma aliança, um compromisso que a gente faz. Da mesma forma como o Senhor é fiel a nós, nós precisamos ser fiéis com Ele. Então não é porque eu tô numa fase em que eu preciso da presença de Deus que eu vou buscar Ele só nesse período. Ah, eu tô passando por um período difícil, passando pelo vale, pela tempestade, preciso ir na igreja, preciso buscar Deus. A amizade com Deus não é assim. Seja em tempos alegres, seja em tempos difíceis, seja em tempos nublados, chuvosos, a gente precisa ter o compromisso e a fidelidade de uma amizade com Deus. Não é buscar Deus e querer a Deus só quando a gente quer, quando a gente acha que precisa, porque a gente precisa de Deus mesmo todos os dias. Ele é o ar que nós respiramos. Então, para um pouquinho para pensar quais são as amizades que te cercam, as pessoas que estão ao seu redor, sejam aqui na Terra, como a sua amizade com Deus, né? Escolha bem, porque a gente tem duas escolhas, a amizade com Deus ou a amizade com o mundo, porque não tem como servir dois senhores. Então faça a escolha certa. Deus, Ele é fiel, Ele é sincero conosco. E Ele espera também que a gente seja sincero e verdadeiro com Ele. A lealdade tem muito a ver com isso, em manter o compromisso com o Senhor. Ah, um dia eu vou pra igreja. No outro dia eu tô na roda de amigos falando mal dos outros. Sabe, não bate. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo. Ou a gente é amigo de Deus, ou a gente é amigo do mundo. Porque lá em Mateus 6:24 vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, a lealdade é firmar e ser fiel a esse compromisso com Deus. Porque aceitar a Cristo é uma escolha. É quando você faz uma escolha, você decide viver a sua vida com Cristo, para Cristo, por meio de Cristo. Então, ser fiel é cumprir com essa escolha que você fez. E como eu posso ser fiel a Ele? As escolhas são diárias, né? Viver em santidade são escolhas diárias. Porque a gente é fiel a Cristo quando a gente fala, quando a gente faz alguma ação. A gente permanece fiel aqui na nossa mente, porque a gente pode pecar por meio da nossa boca, a gente pode pecar com as nossas ações, a gente pode pecar na nossa mente. Então, ser fiel a Ele por meio da busca de um relacionamento. Ler a palavra, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Ai, mas eu não consegui ler a Bíblia hoje, não consegui orar. Vão ter dias que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essas coisas. Seja por estar passando por alguma situação, ter uma viagem, sei lá, você ficou doente, e isso não é pecado. Mas, se isso está acontecendo constantemente, a gente tem que ver o que está impedindo de você fazer essas coisas. Pelo menos comigo, tem acontecido muitas vezes, é o celular ter tomado meu tempo e eu falar que, ai, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. Me poupe, né? Sabe, ter a intimidade suficiente com Deus para perguntar para Ele, Senhor, o que tá me impedindo de me aproximar mais de Ti? O que tá me impedindo de eu ler a Bíblia? No dia a dia, assim, a gente vai ver. É nítido. O que tem mais tomado seu tempo? E estabelecer isso aqui como prioridade, porque assim, eu vi uma frase que ela é incrível. Porque não é a falta de tempo, mas é a falta de prioridade. Isso aqui realmente tem sido sua prioridade? Porque isso aqui é o nosso alimento, sabe? Nos sustenta, é o que realmente nos mantém de pé. Então valoriza. Valoriza o amor que você recebeu de Deus. Valoriza a graça, a misericórdia. Entenda, Deus sempre vai ser leal conosco, mas cabe a nós sermos leais com Ele. Então, para finalizar esse vídeo, um conselho de amiga mesmo, é para você fortalecer esses dois pilares. Seja sincero e leal a Deus, assim como Ele também é conosco. E quando eu entendi isso e coloquei em prática, realmente mudou o meu relacionamento com Deus. Ter intimidade com Deus é algo incrível, mas ao mesmo tempo inexplicável. É definitivamente uma experiência única. Sabe, quando a gente tá próximo de Deus, a gente realmente entende a vontade dele. Sabe, o Espírito Santo nos direciona ao falar, nos direciona em nossas decisões, nos aconselha. Estar próximo de Jesus é muito bom. E um versículo para fechar esse vídeo tá lá em Salmos 145:18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e você está convidado a se inscrever nesse canal, curtir, deixar um comentário e enviar para alguém que você acha que vai realmente ser edificante essa palavra. Não se esqueça que o Senhor está com você, que o Senhor te ama e te ama muito, muito mesmo, e Ele quer ter uma amizade verdadeira contigo. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.